make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. Bom dia a todos, obrigada por terem esperado este bocadinho. Vamos começar então este painel Tech Talent com o professor João Falcão e Cunha, a quem eu agradeço ter esperado, da Universidade do Porto, que vai ser o nosso moderador. Depois vamos contar com Jorge Mota, do CESAI Digital, Carlos Rego, Sensormatic, by Johnson Controls, Manuel Monteiro, da Fraunhofer Portugal ICUS e Gabriela Moura, da Altice Labs. Obrigada. Muito bom dia. Ainda é bom dia. Por isso vamos começar e vamos acabar à hora. Não vou dizer qual é a hora, que é para não frustrar expectativas, mas ia perguntar, em primeiro lugar, eu sou o moderador e queria agradecer primeiro o convite para estar a moderar esta sessão. Espero que não se arrependam, quem me convidou. Também eu quando entrei na autoestrada para vir para aqui, tinha na portagem, acho que tinha, não tenho a certeza, mas normalmente tem, diz assim, retirar o título. E portanto eu vou tratar as pessoas sem título porque assumo que todos entraram na autoestrada e portanto tiraram o título. E ia fazer uma pequena audição, umas perguntas à audiência. Quem é que tem telemóvel? Parece que há uma pessoa que não tem. Quem? Quem não tem telemóvel? Muitos parabéns. Portanto, eu não lhe posso mandar mensagens por WhatsApp. Quem é que quer ser engenheiro informático? Quem é que não quer ser engenheiro informático? E quem é que está à procura de emprego? Muito bem. Para quem está à procura de emprego, vão ter aqui 4 pessoas que são de 4 instituições muito relevantes para a sociedade e para a economia e, portanto, no final podem inscrever-se para arranjarem um emprego ou para um estágio ou para outra coisa qualquer, como trocar contactos para o futuro. E eu depois, se quiser dizer o que para a audiência toda ouvir. Eles disseram que estavam precisamente a comentar aquilo que dizia dito anteriormente. Mas se quiserem partilhar... Não é preciso. Mas se quiserem interromper, fazem favor. Porque o que é importante é que saiam daqui mais esclarecidos do que entraram. E é para isso que estamos aqui. E eu vou começar por tirar o meu bloco de notas, se o encontrar. E vou seguir a ordem que tenho no papel. E a primeira pessoa que vai falar durante 2 minutos e meio, porque temos que acabar a hora de almoço, é o Manuel Monteiro, que é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Portanto, é meu colega, apesar de que eu sou mais jovem do que ele. Só tenho 63 anos, portanto, nota-se bem. E que trabalha no Fraunhofer. O Fraunhofer é um centro de investigação aplicada e de serviços que tem sede no Porto e é uma instituição internacional muito reconhecida e muito conhecida. Por exemplo, só para dar uma nota, que eu acho que, se não for verdade, corrige-me. Eu às vezes digo coisas que não são verdade para saber se a assistência está atenta, mas são tão óbvias que não são verdade, toda a gente descobre. Mas que foi o inventor, o Fraunhofer inventou uma coisa que se chama MP3. Já ouviram falar? Pronto. Já não ouviram falar, porque já é tão antigo. Muito bem. E
2 minutos e meio, se faz favor, com tolerância de 30 segundos. Obrigado. Olá, Viva, e obrigado pelo convite também, para estar aqui neste painel. Bem, assim, rapidamente, o meu percurso, eu sou formado em Engenharia Eletrotécnica, fiz a minha formação na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, trabalhei alguns anos como investigador no Fraunhofer, saí, diverti-me assim a fazer umas coisas na indústria, a trabalhar com muitas organizações e há cerca de 3 anos, ou seja, desde 2020, assumo esta posição de coordenação do Grupo de Desenvolvimento de Negócio de um dos centros de investigação da Fraunhofer em Portugal. E por isso, mais acho que aquilo que posso trazer para aqui hoje, e mais do que vos dar, ou ter uma receita mágica assim para dizer como é que a gente retém e capta talento, que acho que também não há assim uma única solução, certamente não há, é transmitir-vos um bocadinho aquilo que eu encontro como sendo os desafios das organizações com quem trabalhamos. Nós trabalhamos com muitas organizações em Portugal e no estrangeiro, mas trazer-vos um bocadinho aquilo que são os desafios deles e como é que eles têm comatado, como é que eles têm tentado endereçar isso para chegarem, para conseguirem recrutar talento. O caso do Fraunhofer, rapidamente, só dizer-vos, o professor fez esta introdução, o Fraunhofer é, na realidade, a maior centro de investigação aplicado da Europa, tem 30 mil pessoas altamente qualificadas, opera um budget de 2,9 mil milhões de euros, é assim uma coisa razoável. Em Portugal a coisa é um bocadinho mais pequenina, nós somos menos, somos 140 mais ou menos, 2 centros de investigação em Portugal, aquele para o qual eu trabalho, o AICOS, muito focado na investigação em tecnologias de informação e comunicação, e um outro mais pequenino, agora com 10 pessoas, o AICOS tem 120 pessoas, nós temos um outro centro de investigação que se dedica à investigação nos recursos hídricos e sistemas sustentáveis, que tem cerca de 10 pessoas, está agora a começar. Por isso, assim, o overview do que é o Fraunhofer, e acho que para a apresentação está feito. Quanto tempo é que tinha ainda? Ainda tem 1 minuto. Pronto, então... Não, acho que posso passar e depois retomo este minuto a seguir, se me deixar, claro. Muito obrigado. Assim vamos almoçar mais cedo. Eu apresento agora o Carlos Rego, que é uma pessoa que é daqui, nasceu aqui, não sei se nasceu aqui, mas a empresa nasceu aqui, é a Sensormatic, que entretanto expandiu-se, a atividade passou a ser internacional porque foi participada por uma empresa internacional, que por sua vez depois foi participada por outra empresa internacional e que, no fundo, conhece bem a região aqui, local, nacional e internacional, e que sei que está à procura de engenheiros informáticos, pelo menos um, que não tem telemóvel. E se calhar de outras pessoas, mas melhor que eu. Faz favor. Okay. Bom dia, então. Sou o Carlos Rego. Explicar um bocado o meu trajeto. Eu comecei há muitos anos na Philips em Ovar, na Philips Portuguesa em Ovar, onde produzíamos componentes para a indústria, portanto, para a parte de eletricidade e para televisões. Okay? Entretanto, esse mercado morreu, e a dinâmica do mercado, e eu enverdei por outro trajeto. E vim parar a uma empresa que se chamava, na altura, Creative Systems, que iniciou o seu trajeto em 2002, na feira, com 2 pessoas, e eu entrei para a empresa em 2010. Fui o 15º, hoje somos à volta de 100 pessoas, e éramos uma startup. Okay? Como startup, sofremos todas as dores que as startups sofrem. Enverdámos em projetos internacionais e o maior projeto que ainda é referência hoje no mercado é o projeto do grupo Inditex, que é a Zara. Okay? Posso explicar ou entrar em mais detalhes mais tarde, porque senão vai-me roubar aqui muito tempo da apresentação. Mas queria dizer, era que neste trajeto houve uma empresa americana que adquiriu a Creative Systems, okay? Isto foi em 2015, uma empresa que valia no mercado na altura cerca de $1 bilhão, e passado um ano essa empresa foi comprada por uma outra empresa americana ainda maior, que foi comprada, valia 10 bilhões de dólares, e fomos comprada por uma que vale hoje mais de 40, okay? Também americana. O meu papel na empresa sou responsável pela empresa aqui em Portugal, pelo site que temos localizados aqui em São João da Madeira. Temos também um pequeno escritório em Braga,
a nossa ideia foi localizar os escritórios perto das universidades, e aqui entre Aveiro e o Porto, que nos trouxe aqui alguns desafios. E também sou responsável na área de negócio pelo desenvolvimento da nossa tecnologia na América Latina. Okay? Portanto, de uma forma rápida, acho que é esta a apresentação. No tempo. Muito obrigado. Também tinha ainda 50 segundos. Então esqueci-me de dizer que também é meu colega, porque também é engenheiro de eletrónica, mais ou menos. Licenciado em Aveiro. E licenciado em Aveiro, uma grande universidade. E eu agora passo a apresentar Jorge Mota, que também é meu colega e que trabalha no CESAI Digital e que está a trabalhar numa área que alguns já ouviram falar, também na Faculdade de Engenharia, que é a inteligência artificial. E, portanto, se quiserem fazer perguntas sobre inteligência artificial, é agora? Não, é daqui a bocadinho. E também estava a dizer, eu esqueci-me de dizer, que ambos estão à procura de pessoas que não querem ser engenheiros informáticos e que não têm telemóvel. Portanto, é para todos os outros. Pronto, e passo-lhe a palavra. Faz. Obrigado, professor. Bom dia a todos. O meu nome é Jorge Mota. Como já foi dito, eu trabalho para uma instituição que tem um nome muito grande em Portugal em termos de formação profissional, que é o CESAI, neste momento com a designação de CESAI Digital. Eu sou licenciado em Engenharia. Está aqui Juventude. A maioria é Juventude. Eu gostava de dizer que, embora seja colega do professor, quando eu entrei para a Faculdade de Engenharia, não havia o curso de Informática. As engenharias que havia, ainda existia na altura Engenharia de Minas, ainda existe, mas não existia Engenharia Informática. Portanto, eu na realidade sou licenciado em Engenharia de Estruturas, Engenharia Civil e Engenharia de Estruturas. Sempre exerci na área da Informática, naturalmente, porque na altura, com os elementos finitos, os engenheiros de estruturas tinham alguns conhecimentos na área de desenvolvimento de software, mas isto é para os situar no tempo. Eu nasci no século passado, mas não tenho 100 anos. E não havia curso de informática há 40 anos. Isto é importante dizê-lo, porque vivemos momentos disruptivos em termos de educação, em termos de qualificações, em termos de hibridação das qualificações. E, portanto, eu queria dizer que, apresentando o CESAI Digital como um centro de referência, um centro que durante muitos anos esteve sobretudo ligado às universidades, à Universidade do Porto, ao Politécnico de Porto, à Universidade de Aveiro, mas que neste momento estamos essencialmente ligados ao IFP e à Associação Empresarial de Portugal. Somos efetivamente uma unidade que tem por responsabilidade qualificar pessoas para estas novas qualificações híbridas. E como está aqui muita gente nova, eu gostava de lhes dizer que mesmo as pessoas que vêm de outras áreas de formação profissional, nós temos uma série de programas com muito, muito sucesso, de upskill, reskill, relativamente à requalificação nestes domínios da engenharia informática, das multimédias, da computação gráfica, da cibersegurança, da sensorização, portanto, do IoT, etc. E, portanto, deixo esta referência aqui. Não tenham medo de fazer perguntas. Eu tenho aqui uma equipa fantástica comigo do centro que vai adorar esclarecer-vos todas as dúvidas que vocês tenham e dizer-vos que é o momento exato para vocês escolherem, como dizia o professor, novas áreas. E uma delas, sem dúvida, uma qual eu me apaixonei há bem pouco tempo, é a área da inteligência artificial, em particular, a área de que nós chamamos aprendizagem automática. Há vários nomes, em inglês, machine learning. Porquê? Porque as oportunidades são enormes. Enormes. Não há cientistas de dados aí ao sair de cada porta. Não há pessoas que percebam de analytics nas empresas para gerir o negócio já amanhã. Não é daqui a 10 anos, é já amanhã. Com a mesma... com esta velocidade. Mas há
entidades especializadas como a nossa, que são capazes de reciclar pessoas das áreas das económicas, financeiras, da engenharia, da inovação, para estas novas áreas. E, portanto, não tenham medo de fazer um programa de reskilling, de qualificação nesta área, porque os resultados que nós temos obtido são brutais. E, portanto, o sucesso é o que vocês vão obter quando o frequentarem. Obrigado, professor. Muito obrigado. Eu acho que me vou inscrever no CESAI. Estamos sempre a precisar. A próxima convidada é Gabriela Moura, que é do Altice Labs e começou, e é minha colega da Universidade do Porto, mas de uma área que eu gosto muito, que é psicologia, e que li muito sobre psicologia. Aliás, eu leio muito sobre várias coisas, e em particular sobre psicologia. Mas começou a sua carreira nos CTT, estagiar nos CTT, que ainda existem. Eu recebo muitas encomendas pelos CTT, e que deu origem, e o Altice Labs, vou pedir para dizer um bocadinho, porque tem uma história muito curiosa, muito importante, e tem mudado de nome ao longo do tempo, mas é uma instituição onde Portugal se moderniza todos os dias. E Portugal, e não só Portugal. Muito obrigado. Obrigado, eu. E obrigado pela oportunidade aqui também à organização. Pronto, de facto, Altice Labs, eu não vou falar mais de mim, está tudo dito, eles lá, os meus colegas costumam dizer que eu sou engenheira honoris causa. Enfim, já percebo um bocado de engenheiras. Mas é. Engenheiras. E eu iria então aproveitar este bocadinho para apresentar efetivamente a Altice Labs e falar um bocadinho da sua história. É uma empresa do grupo Altice, que é um operador de telecomunicações, penso que toda a gente conhece. Não vou pedir para levantar as mãos, mas é uma das poucas empresas em Portugal, do grupo Altice em Portugal, que não tem sede em Lisboa, tem sede em Aveiro. Foi lá, inclusive, no campus onde hoje a Altice Labs funciona, que nasceu a Universidade de Aveiro e depois autonomizou-se agora, depois em 70, no campus próprio. No entanto, também temos polos formais, como é óbvio, em Lisboa, no Porto, Viseu, Algarve, nas ilhas, e temos uma empresa no Brasil que se chama Open Labs e que nos ajuda a todo o negócio sul-americano. Mas com estes modelos novos, híbridos, remotos, mais massificados, estamos, digamos assim, em termos de expressão em todo o país, e atualmente somos cerca de 1000 pessoas a trabalhar na Altice Labs, maioritariamente com formação em engenharia, e espera-se, em termos de volume de negócio, só para vocês terem uma referência, este ano a um volume de negócio na ordem dos 400 milhões de euros. Não obstante, a Altice Labs pertencer a um operador de telecomunicações, que pertence à Altice, indiscutível, é uma empresa de base de engenharia, com mais de 70 anos de história, teve vários nomes ao longo desta história, mas basicamente manteve-se com esta linha e com esta missão, que é de criar e desenvolver produtos de índole tecnológica avançada, que servem sobretudo a operadores de telecomunicações, mas não só, também temos outros clientes. Atualmente o mercado da Altice Labs é mundial, estamos presentes em 60 países, que vão desde o Alasca até as Ilhas Fiji. Quem tiver mais gosto por viajar também pode ter esses destinos com viagem, e que, portanto, onde temos clientes. É com algum orgulho que dizemos que mais de 300 milhões de pessoas comunicam todos os dias, hoje em dia, através de tecnologia criada e desenvolvida pela Altice Labs. Sobre este tema, não sei se ainda tenho tempo de falar, mas de qualquer maneira, sobre este tema nós temos, gostava de falar de duas coisas, se eu tiver tempo, senão depois falo mais à frente, que é o tipo de trabalho, o tipo de produtos que nós fazemos na Altice Labs e a metodologia que usamos para os fazer. E esta metodologia aqui que foca no tema 2 da retenção e da captação, ou da captação e retenção de pessoas. Muito rapidamente, em termos de produtos que nós fazemos, conseguimos servir toda a cadeia de valor de um operador de telecomunicações, desde os produtos de hardware, somos uma das poucas empresas em Portugal que faz investigação e desenvolvimento em hardware. Depois, uma camada já mais de software, e agora já entramos no puro software, para o engenheiro informático dali da ponta, portanto, onde fazemos aplicações que permitem aos operadores gerir todos esses equipamentos que têm nas suas redes.
E depois temos ainda uma outra área de gestão e de negócio que permite também, desenvolve aplicações e plataformas que permite que os operadores criem valor ou saibam monetizar aquilo que oferecem aos seus clientes. E, por fim, para não me estender muito, uma camada mais sexy, digamos assim, também de aplicações chamadas over the top, porque não são indistintas do operador em questão e que permitem incentivar o consumo, digamos assim. Por exemplo, vou-vos dar o exemplo do serviço de televisão Mel, que é um dos serviços que foi criado e desenvolvido na Altice Labs e que é disponibilizado pela Altice aos seus clientes. Mas temos outros na área da saúde, da smart home, smart cities, dos bots, etc. E, se eu tiver tempo, ainda um bocadinho sobre a metodologia que nós utilizamos para garantir que a Altice Labs, de quando em quando, consegue colocar no mercado produtos disruptivos, que geram a tal inovação e diferenciação aos clientes, e colocando paralela muitas tecnológicas mundiais, sei lá, a Ericsson, a Cisco, a Huawei, algumas destas também nossas parceiras, obviamente. É um modelo de gestão de inovação que gera essencialmente três eixos. O eixo da tecnologia, onde fazemos muitas iniciativas nesta área, do mercado, eu não vou estender porque não tenho tempo, mas vamos focar no eixo muito importante que é o da organização. E aqui, obviamente, está com as pessoas. E é neste cenário que uma empresa como a Altice Labs tem que dar muito valor na gestão de competências que permitam às pessoas aprender, explorar, testar, falhar o mais rapidamente possível e dar e receber muito. E é, portanto, neste ponto que eu acho que é muito importante, se eu tiver tempo depois para a frente, falar no que é que nós fazemos em termos de retenção e de captação de pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado. Ia só fazer uma pergunta. Quem é que está a estudar neste momento? Muito bem, mas estamos todos a aprender. Eu vou fazer uma pergunta, mas queria que pensassem em perguntas para o painel. A pergunta que eu vou fazer é como é que quais são os fatores importantes para quem está aqui no painel, e agora ia começar daquela ponta, para escolher alguém para a empresa ou para a instituição. Não os perfis técnicos, ok? Porque os perfis técnicos são relativamente fáceis de identificar, mas os perfis não técnicos. E também, qual é o valor que a experiência tem nesse processo? De facto, nós valorizamos muito mais, às tantas do que os aspectos técnicos, valorizamos as competências, antigamente se chamavam soft skills, não era? Agora não sei muito bem como é que se chama, mas ainda acho que se chamam as competências sociais e intersociais. E para uma área que é tão tecnológica como a nossa, só dizemos que nós no Faraicos trabalhamos em tecnologia de informação e comunicação e recrutamos sobretudo engenheiros informáticos e eletrotécnicos, ou seja, as áreas de engenharia e o design, são assim os nossos designers de comunicação, designers de produto, designers de interação, assim as áreas que nós mais recrutamos. Mas mais do que serem tecnológicos, é precisamente as skills que têm para lá da tecnologia, porque as skills tecnológicas a gente aprende mais ou menos na universidade. Por exemplo, a capacidade de analítica e crítica ou de olharem para um problema que nós, tendencialmente, como engenheiros, tendemos a desconstruir em coisas mais pequeninas e vamos resolvendo. Essa capacidade analítica, que nem todos temos, é importante para endereçar problemas que normalmente são complexos. E por isso, essa capacidade crítica, análise de problemas complexos, as relações com os outros, trazer novas perspectivas. Nós olhamos muito para a tecnologia, o ChatGPT tem posto isto do AI no topo do mundo, todos falamos em ChatGPT. É uma coisa muito tecnológica que nós vamos percebendo, nós tecnológicos vamos percebendo mais ou menos. Falta-nos trazer as outras valências todas, as sociais, a psicologia, quais são os impactos que isso vai ter. E trazer essa multidisciplinaridade para dentro das equipas é uma coisa importante. Por isso, se inicialmente recrutávamos apenas tecnólogos, agora queremos recrutar, e para o futuro, acho que queremos recrutar tecnólogos que tenham essas outras valências que não sejam só tecnologia. Muito obrigado. Pedi-lhe para falar sobre o que é que distingue uma pessoa, para além do que o colega disse, o que é que acha que é um valor acrescentado para uma pessoa que tem experiência? Bom, é uma pergunta sempre difícil de responder. Como eu já disse,
Eu acredito que, antes de mais, isto é importante dizê-lo, porque eu sou uma experiência, dessa minha experiência, nós devemos toda a vida estar a estudar. Esta é a primeira questão. Portanto, eu falo com conhecimento de causa, com experiência de causa. Segundo, todos devemos experimentar ser empreendedores. Bom, convém fazer aqui uma ressalva, eu sou responsável pela Unidade de Empreendedorismo e Incubação Tecnológica, portanto, à parte desta ressalva, eu próprio fui fundador de 2 startups tecnológicas, não é? Nos anos 80 e nos anos 90, e o que eu verifico é, o que eu aprendi a ser empreendedor, que tem a ver com a tal experiência, uma experiência diferente da de ser engenheiro ou de estarmos a fazer e a gerir os nossos projetos de acordo com uma determinada metodologia. Porquê? Porque quando uma pessoa é empreendedora ganha responsabilidades adicionais em termos de liderança de equipas, em termos de colaboração, em termos de perspectivar oportunidades, observar o que o mercado efetivamente proporciona em termos de... E neste caso, em concreto, respondendo à pergunta do professor, naturalmente que uma pessoa que tenha experiência tem outra bagagem, tem outra mochila. Okay? Um jovem que sai da escola ainda não teve essa bagagem de estar em contacto, de verificar como é que as coisas se observam verdadeiramente. Mas, sobretudo, lembrar que mesmo estas pessoas séniores, uma característica que devemos ter sempre presente quando as contratamos é a vontade de aprender. Vem com a mochila, vai ter que duplicar o tamanho da mochila, com novas skills, novas competências. Isto é que eu acho que é fundamental numa empresa. Não distinguirmos pela idade, mas pela juventude do nosso cérebro. Falou-se aqui no ChatGPT, eu, por acaso, curiosamente, sou um interessado desse assunto, e gostava de lhes dizer o seguinte. O ChatGPT é um modelo grande de linguagem. Não sei se vocês já repararam que o ChatGPT simplesmente tenta imitar a comunicação humana, porque ele não sabe nada de nenhum assunto. Não é nenhuma base de dados, não é um repositório na internet, não é a internet. Ele simplesmente, estatisticamente determina o próximo caractere, a próxima palavra ou o próximo conjunto de palavras, que tecnicamente nós chamamos bigramas ou anagramas em termos estatísticos. Isto tudo para lhes dizer o seguinte, muita polémica se tem gerado à volta desta área, mas as empresas a curto prazo, em meses, vão ter que aumentar, vão ter que ter pessoas que sabem lidar com este novo tipo de instrumento de produtividade. Porque todos os softwares, do Office aos programas de engenharia, vão ter obrigatoriamente ferramentas que auxiliam na produtividade entre 40% e 60% a realidade das empresas. Ora, se nós não temos uma pessoa com experiência, mas que não tem abertura para aprender estas novas ferramentas, naturalmente o primeiro efeito é tentar pôr-se à parte. É isto. Eu vou começar por falar aqui, porque estou ao lado de um eminente professor, que, como já viram, é brutal em termos de moderação, mas é professor, é um professor catedrático. Isto é um desafio enorme. O título tinha ficado... Não, mas é profissão, não é título. Dizia eu, portanto, que é fundamental que nós possamos aprender essas novas competências. Portanto, sintetizando a resposta, juventude sim, senioridade sim, todos têm que ser aprendentes toda a vida. Muito obrigado. A duplicar. Quem é que já experimentou o ChatGPT? E quem é que não experimentou? Então eu sugiro que experimentem o ChatGPT 4. Basta pôr no Google e é OpenAI. Agora eu não vou fazer pergunta, porque já foi feita a pergunta, era só para responder. Obrigada. Se me permitir, eu iria aproveitar que tenho aqui também um público interessante e que pode estar interessado nisto, de falar no modelo de captação que a Altice Labs utiliza e que vem também depois mapear nesta questão das soft skills que estávamos aqui a falar
E o que nós fazemos, partilhando convosco, e para quem é de empresas, talvez como uma iniciativa interessante, para quem é estudante, como uma potencial porta de entrada numa empresa como a Altice Labs, que é o que nós fazemos, e é um modelo que tem sido bastante ganhador, na medida em que tem conseguido acompanhar todas estas alterações geracionais. Os candidatos hoje são cada vez mais globais, mais insatisfeitos, mais desapegados. Nós lá temos consciência na Altice Labs que hoje em dia não é a empresa que entrevista o candidato. Neste momento é o candidato que vai entrevistar a empresa. Então o que nós fazemos é criar uma pool, uma base anual por referência ao ano letivo de projetos de investigação e desenvolvimento que propomos nos mais diversos fóruns universitários, claro, com muito enfoque na área tecnológica e das engenharias, e que permitem opções aliciantes para que os alunos consigam vir fazer connosco, experimentar e aprender conhecimentos no topo da tecnologia. Este modelo tem sido muito ganhador para ambas as partes. Efetivamente, ao mesmo tempo que um aluno tem um cenário de excelência para fazer um trabalho académico de excelência, repetindo, com ganhos evidentes na sua aprendizagem, a organização e as equipas que investem nestes projetos conseguem também aprender em conjunto, estão próximos também da investigação de ponta que a Universidade também faz e, agora, chegando a este ponto, e de uma forma natural a conhecer pessoas naquilo que vai além daquilo que são as suas importantes hard skills. E falo aqui nas soft skills, partilho um bocadinho com a ideia dos dois colegas que falaram antes de mim, e eu vou partilhar convosco as duas que nós valorizamos muito. Uma, que é a constante vontade de aprender, que acaba por gerar uma ânsia de conhecimento muito forte, e o conhecimento é a matéria-prima das empresas que trabalham ao nível de investigação e desenvolvimento. Inclusive a vontade de saber o seu papel na big picture, não é? No cenário global, e também naquela vontade de dar e de receber, que é muito importante. E a outra soft skill é a paixão pelo que se faz. E isto traz depois outras características, como, por exemplo, a superação de si próprio, a proatividade, e é isto que a gente também procura, extra aquilo que são as hard skills. E termino. Muito obrigado. Eu agora ia dizer assim, colega, faça uma pergunta e responda-lhe. Mas posso fazer? O que é que tem a dizer de novo sobre este tema? Ora bem, eu acho que já foi praticamente tudo dito aqui, e para acrescentar mais alguma coisa, eu se calhar reportava-me à nossa experiência como empresa, como startup que fomos e onde estamos hoje em dia, não é? Portanto, há aqui uma dinâmica, não há só uma dinâmica, houve uma evolução nestas dinâmicas, não só da empresa, mas também do próprio mercado. Okay? Nós, no início, quando começámos, basicamente íamos buscar as pessoas às universidades, não é? Sem experiência, não é? E com algum conhecimento que trazíamos das pessoas mais séniores na empresa, atirámos para o mundo. Nós fizemos projetos no mundo inteiro. Sei lá, o grande projeto, como vos falei há bocado, da Inditex, da Zara e dos grupos das outras marcas da Inditex, foi a grande referência, mas tínhamos projetos desde o Japão ao Brasil, África do Sul, e isto requeria algumas características das pessoas, ok? Logo, de quem liderava, de saber lidar e saber transmitir esta ambição e o projeto que tínhamos em mente às pessoas, não é? Para que elas também conseguissem comprar a ideia. Portanto, há aqui um projeto que é muito importante para reter e captar pessoas, o projeto da empresa, e que seja um projeto que seja conseguido transmitir para as pessoas interiorizarem e fazerem delas esse projeto, o nosso projeto delas, ok? Portanto, numa fase inicial do nosso trajeto. Depois, mais tarde, com a aquisição da empresa, enfim, as ambições também das próprias pessoas e as dinâmicas do mercado, o facto de Portugal se ter tornado um hub muito atrativo para a área de software fez com que muitas empresas começassem à procura dos nossos profissionais. Portanto, posso-vos dizer que, enquanto startup, praticamente não perdíamos pessoas, quer dizer, também não éramos muito grandes, fomos crescendo gradualmente, não recorremos a funding, ganhávamos projetos e investíamos na empresa, portanto fomos crescendo devagar. Portanto, quando entramos mais no mercado mais competitivo, se quisermos, e mais abrangente,
As outras empresas que também externas que vieram para Portugal começaram à procura de recursos capazes, e nós tínhamos recursos capazes, nestas valências foram adquirindo experiência, e depois muito flexíveis, muito disponíveis, e isso torna nossos recursos atrativos, e começámos a perder pessoas, não é? Portanto, aqui o próprio mercado começa aqui a interagir também com a empresa, não é? Portanto, uma necessidade, primeiro, de, enfim, pessoas com estas características, depois, mais tarde, para além do software, começámos também a ter outro tipo de valências, por exemplo, o nosso mercado é muito na área do retalho, portanto, temos uma camada de pessoas que são developers de software, mas depois temos outra camada, que fazem a interação entre os produtos e soluções que desenvolvemos e os clientes, que são mais pessoas que nós categorizamos de serviços profissionais, não é? Portanto, que requer outro tipo de skills, ok? E aí valorizamos, de alguma forma, pessoas com alguma experiência na área do retalho, ou desenvolvemos as pessoas dentro da empresa. Portanto, há um desenvolvimento de empresas que podem evoluir para estas áreas, não é? Com o tempo e o desenvolvimento e estas coisas todas internas da empresa, ok? Portanto, há aqui uma conjugação entre queremos pessoas acabadas de sair da universidade para treiná-las, para trazê-las para a cultura da empresa, ok? E depois também há um outro grupo de pessoas com alguma experiência que nos trazem também mais valor acrescentado para aquilo para onde queremos ir, ok? Muito obrigado. Eu agora ia pedir quem quisesse fazer uma pergunta para levantar o braço e para dar algum tempo a pensar. Vou perguntar eu outra coisa. Quem é que já criou uma empresa na audiência? 2. Quem é que já pensou em criar uma empresa? Quem é que gostaria de criar uma empresa? Ok. Muito bem. Então, estamos à espera de perguntas. Faz favor. E se quiser dirigir a alguém em particular... Chamo Álvaro Gouveia, sou empresário e tenho algumas intervenções sociais a nível de movimento associativo empresarial, escolas, etc. Eu vou falar isso da minha experiência dessa forma. Eu recentemente fui a um workshop do ISEP para alunos finalistas, foi este ano em fevereiro, e uma das perguntas principais que os alunos fizeram antes de quanto é que se ganhava, como é que sabem qual é a empresa, escolher uma empresa que concilia a vida familiar com a vida profissional. E então, com base nisto, a Associação está a desenvolver uma ferramenta para jovens, como é que os podemos ajudar a determinar isto. E então, o que eu tenho verificado muito é que passamos muito tempo a falar das pessoas e dos talentos e não falamos das empresas e da cultura das empresas. O meu resumo hoje em dia é que mais que a pessoa conta é a cultura da organização. E principalmente dentro da organização é as lideranças. Uma pergunta depois no final seria como é que pensam fazer sobre as lideranças. Fazer o upskilling das lideranças. Estou a falar de topo, de cima para baixo. As empresas, normalmente, algumas delas têm muitas práticas tóxicas. Sejam tecnológicas ou não, isso é pouco interessa. É o que eu tenho visto. E existe uma iliteracia total sobre lideranças. Por isso é preciso fazer, de facto, o upskilling. Os jovens saltam de empresa em empresa, todos nós sabemos, e pouco serve eles terem talento, porque o talento simplesmente é deitado fora. As empresas poupam muita energia com painéis solares, vejo isso muito, mas depois desperdiçam energia jovem, e não só. A vontade de aprender de jovens que tenho visto também, ao fim de poucos meses desaparece, porque de facto o ambiente não proporciona isso. Eu pedia para... Só para terminar, bons exemplos, a Airbus, por exemplo, quando faz entrevistas, não pergunta nada sobre técnica, zero. O onboarding técnico é dentro da empresa e o resto não interessa. Por isso tenho muita pena, nem percebo bem como é que os jovens ainda formados ficam cá em Portugal, quando o salário líquido de entrada é igual ao salário na Europa, é igual ao salário de saída cá em Portugal. É o que eu tenho visto e com muita pena estou a vê-los sair quase todos. Obrigado. Muito obrigado. Juntamos duas perguntas.
Bem, eu queria também, seguindo aqui um bocadinho as perguntas provocativas, portanto, eu conheço vários amigos que estão a trabalhar nas áreas das tecnologias e que têm realmente ordenados bastante competitivos, aqui em Portugal e fora. Por outro lado, trabalho na área da economia circular, do empreendedorismo social, e é uma área que eu claramente vejo que são mulheres que estão a liderar. No entanto, acontece o contrário. Muitas vezes, em termos de ordenados, em termos de realmente desafios, os desafios são bastante superiores. Portanto, e eu acho que existe aqui a possibilidade de um casamento feliz, que pode, por um lado, combater aqui o gap que está a existir, e esta é uma área que realmente me interessa, porque é uma área que eu também estou a tentar capacitar jovens, e não só jovens. Como é que nós podemos aqui casar estas duas realidades? Olá a todos, meu nome é Mariana, estou aqui com uma colega por parte da empresa PTC Group. A minha dúvida vem um pouco com base na minha experiência, eu sou uma recém-licenciada e é uma dúvida que eu sempre tive e talvez me possam ajudar. Em relação quando nós, por exemplo, submetemos uma candidatura, eu sempre me questionei se eu ao longo do meu percurso académico sempre fui tendo bastantes trabalhos, part-times, e a minha pergunta sempre foi, eu devo colocar esses trabalhos ou apenas devo me cingir à minha área em que eu me formei? Isto porque quando eu me candidatei ao meu primeiro estágio, que foi curricular, e portanto eu ainda estava a estudar, argumentaram-me que eu não iria ficar porque no meu currículo eu só tinha experiências que não tinham exatamente a ver com a área que eu me estava a candidatar, e eu fiquei na altura muito perdida porque estava a estudar, portanto era um bocado óbvio que ainda não tivesse experiências na minha área, mas sim outro tipo de experiências que me davam créditos, a meu ver, na mesma. E a conclusão que tirei é, ok, agora no meu currículo todas as outras experiências não são relevantes e tenho que me direcionar apenas para a área em que me estou a candidatar. Mas há sempre as duas opiniões, há pessoas que dizem que isso nos fortalece muito porque mostra dinamismo, há outras que não, que acham que devemos apenas focar no que queremos nos candidatar e na área relevante. Portanto, é a minha questão. Muito obrigado. Temos 3 perguntas. De facto, temos mais perguntas, porque algumas foram mais do que uma, e eu ia pedir à Gabriela Moura para começar a responder Vou tentar, sucintamente. se calhar vão focar naquilo que é o que eu posso mais contribuir e deixar depois os colegas para complementarem o que entenderem. E pegava também aqui no tema da primeira intervenção, que tem a ver muito com a retenção e com a cultura da organização. Complementa o outro aspecto que eu falei há bocado da captação, e a parte da retenção de pessoas, não é questão de talento, é a retenção de pessoas, efetivamente, é muito focada ou baseada naquilo que é a cultura da organização. E aquele modelo que eu falava no início, que a Altice Labs pratica, à volta de um conjunto de eixos, que no seu entender é o modelo de gestão de inovação, vem reforçar precisamente isso, e isso acaba por ser a cola que vai além daquilo que é os aspectos meramente mais financeiros. Nós sentimos que Portugal e as empresas portuguesas recentemente, não recentemente, mas talvez no cenário de pandemia e pós-pandemia, foram projetadas efetivamente a grande velocidade nestes cenários internacionais que se falavam, com uma busca enorme de talentos, e tiveram que se adaptar. As funções tecnológicas continuam com vencimentos muito elevados, cada vez mais, e só aquilo, sem esquecer esse aspecto que tem que ser tratado, dos vencimentos das pessoas, por género ou por atividade, o que vai efetivamente mexer a agulha vai ser os sistemas de cultura organizacional. Aquilo que uma empresa vai fazer e vai investir nesse aspecto vai ser extremamente relevante. Eu podia passar aqui toda a tarde a falar deste tema, que é um tema que eu acho que para mim é fundamental, e era o que me trazia aqui hoje para partilhar convosco, que não vai ser possível fazer no detalhe, mas terei todo o interesse, caso tenha alguma curiosidade, de poder fazê-lo depois ou noutra altura, que é efetivamente a robustez das iniciativas que uma empresa pode dedicar para robustecer a sua cultura organizacional, são fundamentais, quer para a atração, quer para a retenção. Só para vos dar um exemplo, nós muito rapidamente na Altice Labs fazemos iniciativas que traduzem todo este tema, desde a aprendizagem à parte do facto de a gente fazer coisas muito importantes, como a inovação, mas ter que o fazer de uma forma divertida, ter que trazer para cima da mesa questões da responsabilidade social, do espírito de corpo, do espírito de família, etc.
É uma noção clara e é um lema que nós temos lá, só para resumir isto, que é, nós temos consciência, e todas as empresas devem ter, que a atividade profissional de uma pessoa ocupa a sua maior parte do tempo de vida e devia existir efetivamente uma preocupação grande para que esse tempo seja um tempo, no mínimo, feliz. Okay? Muito obrigado. Carlos Rego, e pedir para responder à última pergunta. Se me permitisse, eu gostava de dar a tocar um bocado nas três. Está bem, mas rapidamente. Rapidamente, porque acho que são 3 perguntas pertinentes. Era para não deixar as pessoas sem resposta. Certo. Começava pela última intervenção ali, só para dizer o seguinte: nós, quando procurávamos pessoas e selecionávamos pessoas, gostávamos muito de ver o que era a pessoa para além da sua capacidade técnica para a função. Okay? Ocorre-me agora que selecionámos uma pessoa não pelas capacidades técnicas que ela tinha, mas também porque ela, nas suas atividades extra trabalho, era palhaço. Okay? Portanto, a característica dessa pessoa interessou-nos. Portanto, acho que só tem a ganhar, na nossa perspectiva, porque isto vai depois bater nas lideranças, não é? Tem muito a ver com as lideranças das empresas também, não é? O que é que elas efetivamente procuram nos candidatos, para além da competência técnica, ok? Portanto, acho que só valoriza. Voltando aqui à questão das lideranças, 100% de acordo consigo, não é só reter e captar as pessoas procurando trabalhar a questão salarial ou procurando trabalhar uma outra parte que são variáveis importantes para reter e captar pessoas. Há muito mais para além disso e vai bater na cultura da empresa, na minha perspectiva, vai bater no projeto, vai bater como é que nós conseguimos convencer os nossos recursos, a não se envolverem com a empresa, não se a comprometerem com a empresa, mas fazer com que eles reconheçam que o trabalho que eles fazem para a empresa traz de algo para eles, para a comunidade e para o mundo onde estão envolvidos. Okay? Portanto, há aqui algo mais para além de... E as lideranças têm que trabalhar muito nesse sentido. Okay? E depois vai bater na cultura da empresa, e como é que a empresa também se adapta às novas questões no mundo. E aí vou para aquilo que disse ali, da sustentabilidade, da reciclagem. O retalho, principalmente o fast fashion, okay, eles não valorizam muito a venda em segunda mão. Okay? Pelo menos alguns deles. Não é aí onde eles vendem. Porque quanto mais eles venderem, mais negócio têm. Portanto, esta questão da reciclagem vem mais no sentido de como é que eu garanto que o meu negócio, eu valorizo o meu negócio recuperando mais os produtos. Não na segunda venda, mas eventualmente usando os materiais e os produtos que não foram vendidos, como é que eu os trago para trás para a minha cadeia de valor e reincorporo aqueles materiais em novos produtos. Okay? Muitos estão nestas dinâmicas. Uns aproveitam, se calhar, a segunda e a terceira compra para fazer daí um negócio, mas os grandes retalhistas, experiência, enfim, que nós estamos a sentir agora, é que a preocupação deles está é como é que eu faço toda esta logística inversa, não é? Como é que eu garanto que os meus produtos que não são vendidos, eu consigo metê-los na minha cadeia de valor e recuperar esses produtos em novos produtos, ou essas matérias-primas em novos produtos. E aí é uma nova oportunidade para os próprios retalhistas, que está casada com as novas dinâmicas que a geração Z e as futuras gerações, e as gerações seguintes, não é? As preocupações que eles vão tendo para a sua vida pessoal e profissional. Muito obrigado. Jorge Mota, se quiser complementar. Bom, eu vou ser rápido, porque senão ultrapassamos o tempo e o professor me perdoa. Gostava de responder à colega. Eu acho que é um misto. Como quase tudo na vida, não devemos ser extremistas, ou seja, quando disse que apresentou uma série de trabalhos que fez durante o seu percurso académico, ótimo. Sabe porquê? O Elon Musk disse uma vez, eu só meto pessoas licenciadas, não pelo que aprenderam na escola, mas porque sei que eles tiveram 4 anos a fazer trabalhos, a cumprir horários e a atingir objetivos, e isso garante os mínimos das competências transversais que eu preciso para as minhas empresas. Isso não são palavras minhas, são do Elon Musk. E nós devemos reter esta frase,
Porque esta frase, vindo deste senhor, que é quer queiramos que não, um líder da indústria no setor dele, significa as tais competências transversais que referi há pouco e que eu acho que deve continuar a pôr, mas também, naturalmente, a especialização, porque as pessoas hoje não são como no meu tempo, que íamos para a EDP, aprendíamos tudo na EDP, porque não sabíamos nada quando saíamos da universidade. Oh, professor, desculpe. Não é? Pronto. Está desculpado. Eu sou moderador, não posso responder. Manuel Monteiro, faz favor. Sim, de forma geral, acho que foi tudo dito. Gostava de acrescentar duas coisas. Esta questão das lideranças acho que é importante e mudarmos de cima para baixo. Isso. Mas também acho que temos visto uma evolução muito positiva nos últimos anos. As gerações mais novas já estão em outro tipo de liderança do que aquelas que eram as gerações antigas, por isso eu acho que também tende naturalmente a melhorar. Acho que há que haver um reskilling também, não só no digital, mas nas lideranças. E isso passa depois melhor, obviamente, passa muito pela cultura das empresas, pela transparência que é preciso nas organizações. Isso acho que é um fator muito importante que nós nem sempre damos assim tanto valor. Acrescentar aqui uma ideia que acho que era importante em relação mais às tantas ao recrutamento, que é cada vez mais nós vemos os mais jovens motivados para trabalhar, mais cedo, não formados, não licenciados, não mestrados, não mestres. Isso tem sido uma mais-valia em termos de recrutamento também, porque há certamente, isso não é segredo para ninguém, nós temos alguma dificuldade, todos temos, em recrutar mestres e licenciados nas áreas de informática hoje em dia, não é? O mercado é muito competitivo e por isso nós em Portugal até temos alguma dificuldade em competir com o mercado global em que vivemos. Temos visto muita motivação nos mais jovens e essa motivação, desde que lhes seja dado espaço para experimentar, existem espaço para crescer nas organizações. Isso é importante, é as organizações criarem esse espaço de experimentação. Hoje em dia a tecnologia, não é? Nós todos os dias sai uma framework nova, uma linguagem de programação nova que alguém quer ir aprender. Por isso, sobretudo nestas áreas técnicas, garantirmos que existe o espaço para as pessoas experimentarem, isso motiva muito as pessoas também a ficarem a reterem talento. Acho que não vamos ter que viver naturalmente com maiores taxas de rotatividade. Acho que vai ter que acontecer e isso não nos preocupar tanto. Muito obrigado. Eu ia dar tempo para mais uma pergunta, mas tem que ser alguém mais novo do que eu. Faz favor. Eu vou levar aí o microfone. Deixa estar. Faz-me bem andar. Não é por uma questão de idade, é mesmo porque... Sim. Está a funcionar. Ok. Não, está ótimo. O meu nome é Rita e eu trabalho na Câmara Municipal da Feira, trabalho com pessoas em situação de desemprego. A minha questão é, como é que tudo aquilo que vocês enunciaram agora, que tem a ver com competências relevantes para a captação, retenção, etc., como é que vocês aplicam isso na prática? Vocês têm entidades externas, vocês têm instituições, organizações, rede de suporte no território com o qual trabalham? Ou seja, eu gostava de perceber a vossa prática e a vossa conexão com o território onde trabalham, para perceber até que ponto é que há aqui coisas que eu possa também levar para aplicar. Obrigada. Eu começo rapidamente só para dizer que nós contratamos quadros altamente qualificados, somos um centro de investigação e por isso, maioritariamente, mestres e doutorados. E a nossa abordagem é tradicionalmente a partir das universidades, ou seja, temos uma relação muito próxima com várias universidades em Portugal e garantimos que criamos polos muito perto dessas universidades e por isso também nos permite estar lá está, recrutar uma gente mais nova que vem fazer trabalhos, estágios de verão e que está a trabalhar connosco. Por isso há aí uma relação muito próxima com as universidades. Mais detalhes, está ali a Daniela, que é a minha colega e responsável pelo Departamento de Recursos Humanos, que certamente lhe dará umas dicas. Mas não pode. A posteriori. A seguir, no intervalo para o almoço. Bom, boa tarde. Porque é boa tarde neste momento. Eu diria o seguinte, nós no CESAI, que somos um centro de referência em termos de formação, temos essa capilaridade. Nós estamos no território, não estamos num sítio, estamos no território. Isto é um aspecto importante e muito. A nossa direção, os nossos colegas, trabalham com as câmaras, trabalham com as associações locais, procuram ouvir para, desse ouvir e só ouvindo, nós conseguimos ver onde é que podemos ajudar.
Porque existem muitos níveis. Que o colega só quer doutorados e mestrados. Aquele colega até lhe basta já só ser engenheiros. Aqui provavelmente tudo, não é? O que eu quero dizer na prática é, mas existem, o colega frisou muito bem e eu concordo 100%, uma juventude, agora a juventude, está muito aberta a novas experiências. Gostam de experimentar. Okay? E esse experimentar pode resultar muito bem. Pode resultar muito bem, também pode resultar mal, mas pode resultar muito bem. O que eu quero dizer é, só conversando com as estruturas do território é que nós podemos perceber onde é que podemos ajudar. Portanto, o CESAI e a equipa do CESAI, temos aqui uma equipa grande, terá com certeza todo o gosto, quer a direção, quer os nossos colegas que são super interessados em conversar com as estruturas locais, está bem? Um minuto. Também, muito rapidamente. Já falei há pouco da captação e na forma como nós fazemos na proposta às universidades de projetos de investigação e desenvolvimento, e eu sugiro que seja essa a prática, se calhar, observada. É tudo feito in-house, temos uma equipa de recursos humanos que faz isso, portanto é uma questão de contatar connosco e até avaliar em pormenor esse tipo de oportunidades. Para os jovens que estão ali atrás, nós temos no site da empresa, e é proposto por nós, recursos humanos, todas as oportunidades estão em aberto, quer seja para estágios, quer seja para recrutamento, e, portanto, são essas as práticas, não há mais nenhuma. Na parte da retenção, que também é um tema que falou, também é tudo feito in-house. São as iniciativas que nasceram ao longo destes 70 anos de história, umas testadas com mais eficácia e outras com menos sucesso, mas todas feitas in-house. Também, se quiser e tiver interesse, poderemos partilhar. Eu também gostava de aprender, também estou aqui para aprender com todos, essas iniciativas práticas. Aliás, era o meu objetivo aqui, partilhar e receber, porque mais do que aquilo que eu penso, é aquilo que eu faço. E, portanto, se depois tiver curiosidade, mas que eu não tenho mais tempo, estou à disposição, está bem? Obrigada. Ok. No nosso caso, como eu disse na primeira intervenção, uma das fontes de recrutamento é as universidades. Okay? Portanto, nós aqui estamos em São João da Madeira, temos aqui Aveiro e Porto, onde são duas fontes para nós importantes, e abrimos um escritório em Braga, aqui há uns anos atrás, para estar perto da Universidade de Braga. Portanto, uma das fontes é essa. Outra, e também em conjunto com isto, fazemos algumas intervenções que a pandemia parou, junto às universidades, em alguns eventos, costumamos ir às universidades, vender um bocado o nosso projeto, que é a nossa empresa, também na tentativa de captar potenciais candidatos para a empresa. Okay? Agora, isto é um bocado sazonal, quer dizer, há alturas que precisamos, há alturas que não precisamos, não é? E depois trabalhamos a nível interno essa procura. É nas fases em que precisamos, temos um grupo interno que se chama, quem chamamos Talent Acquisition, okay? Portanto, este grupo interno recebe as necessidades da empresa e vai à procura das pessoas no mercado. Okay? Uma outra fonte que agora apareceu recentemente é o próprio Sanjotec. O Sanjotec, para estagiários, okay, aborda as empresas que estão no ecossistema do Sanjotec e à procura de ver se há necessidade de estagiários para as empresas. Recentemente mandaram-nos essa informação e, por acaso, nós até estávamos à procura e eu indiquei, falem com a Ana e com a doutora Helena, pode ser que, efetivamente, haja aqui potenciais candidatos para a empresa. Okay? Agora, também dizer outra coisa. O mundo mudou, okay? E o mundo, pelo menos na nossa área, o mundo do teletrabalho é uma realidade. Portanto, na área de software, essa questão de trabalhar no escritório já não é tão relevante. Nós, neste momento, temos pessoas, temos engenheiros da Madeira, mais de Lisboa, portanto, não se restringe só a esta área, a fonte onde as pessoas estão localizadas. Okay? Portanto, isto abriu, inclusivamente, para o estrangeiro. Nós temos pessoas a trabalhar para nós do estrangeiro. Portanto, este mercado ficou muito mais competitivo, muito mais concorrencial, também nesse aspecto. Bem. Muito obrigado. Eu acho que a pergunta que fez é muito relevante e fez-me pensar que não fazemos o suficiente. Acho que é uma questão de liderança também, que é sempre necessária e sempre que seja melhor. Muito obrigado a todos pela presença. Queria agradecer aos membros do painel a participação ativa e criativa. E eu ia só terminar dizendo que eu tentei fazer este discurso no chat GPT, mas não devo ter feito bem a pergunta porque a resposta é muito chata. E, portanto, não o vou fazer. Aliás, é costume ser chato o chat GPT. Por isso, obrigado
E se quiserem contactar-nos, têm ali as fotografias, têm os nomes, vão, por exemplo, ao LinkedIn ou outro lado qualquer, ou o ChatGPT também. Eu, por acaso, nunca perguntei ao ChatGPT por um nome e telefone de uma pessoa, mas vou fazer. Só que como a informação é anterior a 2021, se calhar não é muito atualizada, mas se precisarem de me contactar, os meus contactos estão na net, é questão de procurarem bem. Ou nem precisam de procurar bem. Se quiserem, no fim, podem me perguntar e eu digo. Por isso, bom apetite e felicidades. Só outra coisa. Isto foi só sobre engenheiros, mas quase que parecia ser só sobre engenheiros. Mas eu queria só dizer, todos somos importantes e por isso, o que se disse aqui sobre engenheiros aplica-se, acho eu, a toda a gente, mas não tenho a certeza do que estou a dizer. Obrigado. Obrigada a todos pela vossa presença. Queria convidar, se ainda não almoçaram, temos ali a zona de food trucks que podem aproveitar. Muito obrigada.